minha amada e querida Igreja Batista em Vila Emil. Com muito prazer, mais uma vez, estarmos aqui, né, na nossa manhã de domingo, realizando mais um estudo bíblico. E para isso eu convido você a estar orando comigo, para que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos capacite, para que possamos aprender um pouco mais do Senhor. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos, Senhor Deus, como igreja, para mais uma vez aprender a Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja à vontade para sondar os nossos corações, Senhor Deus, e trazer paz à nossa vida. Que Ele possa nos dar entendimento, Senhor Deus, para que possamos aprender mais e mais de Ti. E em Ti, Senhor Deus, nós aplicarmos essa palavra em nossas vidas, Senhor, e edificar a vida de outras pessoas. Te glorificamos, Te exaltamos e Te pedimos, Pai. Reina sobre nossas vidas, reina sobre a nossa igreja. Te adoramos, Senhor Deus, e desde já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar fazendo o estudo da lição número 11. E para isso eu convido os irmãos a abrirem, você que estiver aí na sua casa, abrir a sua Bíblia no livro de Romanos 12. Romanos 12, nós estaremos lendo todo o capítulo para a gente ter uma compreensão exata do estudo que nós vamos realizar. Vai ser necessário. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que o exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns ao outro. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com o que se alegram e chorai com o que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornar mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis e vos mesmo amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra muito interessante, né? Paulo, ele faz uma colocação aqui, e a gente hoje vive essa palavra como se ela tivesse escrito ontem, porque a palavra do Senhor é viva, e com certeza ela traz pungência ao nosso coração, a gente reflete com essa palavra e
vamos ver o que ela, no transcorrer da lição, o quanto ela vai dar suporte para que a gente possa compreender o estudo aqui realizado. A lição número 11, que tem sobre título, diz assim: uma contracultura no mundo perdido. Vou ler novamente. Uma contracultura no mundo perdido. John Stott, em um de seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno, e nós somos de Deus. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser a sua preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, aos valores que recebeu. Há hoje muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com megas igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura num mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. O autor, ele se inspirou na revista, escrita por John Stott, pastor britânico, infelizmente já falecido, pastor, teólogo, escritor. E nesse livro, ele acaba fazendo uma conotação com a Bíblia, especificamente ali em Romanos 12, e ele vai fazer com que a gente tenha uma compreensão de como as coisas estão acontecendo hoje. Ele já dá uma ilustração aqui nessa introdução sobre o comportamento de igrejas, espalhadas pela face da terra, mas vamos falar especificamente, aqui no local, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro. A gente tem visto que as pessoas hoje estão procurando igrejas com um suporte maior, aquela coisa de que uma igreja pequena, a gente não está tendo mais resultado. Isso aí tem trazido desconforto espiritual na vida das pessoas. Por quê? Porque você acaba chegando nesses locais aí e se, vamos dizer assim, ficando enamorado com as coisas assim, com luzes, com as fachadas, com os auditórios, a quantidade de aparelhos de som, instrumentos musicais, e acaba deixando de lado o Senhor da igreja. Ele está deixando bem claro, o principal de tudo é você ter, na verdade, vamos dizer assim, essa comunhão é com Jesus e com o seu evangelho, porque fomos, vamos dizer assim, predestinados a fazer isso. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, infelizmente, as pessoas estão procurando, vamos dizer assim, o ter, ou seja, naquilo que é vultuoso, e nada contra a igreja que tem as suas benfeitorias, eu acho que é bem válido isso, mas quando você dá mais importância a essas coisas e esquece que o Senhor da igreja é que deve ser notado, aí tem alguma coisa errada. Então, aí o autor está dizendo bem claro, isso é contra a cultura, do evangelho. Nós estamos, na verdade, na contramão, ou seja, deixando de fazer aquilo que o Senhor determinou para que possamos fazer coisas que alegrem o coração de homens. E isso tem realmente trazido muita confusão, e você ter mais, assim, franco, muitas igrejas sendo servidas de chacota, perante a sociedade, em virtude daquilo que é pregado nessas igrejas. Então a gente fica vendo como que isso, tem modificado a estrutura e a pregação do evangelho. Mas vamos lá para o ponto 1, para a gente ter mais noção e exatidão desse estudo aí. O ponto de partida. Partamos de Romanos 12, após expor o conteúdo do evangelho até o capítulo 11. Paulo trata de ética. Começa com pois. O grego é uma partícula conclusiva, com o sentido de portanto. O que se segue é consequência do anterior. Por tudo que foi dito, o conteúdo do evangelho deve-se viver de uma maneira. Primeiro a teologia, o credo. Depois a ética, a conduta. O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. O seguidor de Jesus não vive como o mundo vive sem Jesus.
Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo. O cristão não é massa de bolo que toma a forma de onde é posta. Ele é do Senhor, na igreja, na casa e no mundo. Ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. Devemos apresentar nossos corpos como um ato de culto a Deus. O grego é somata, que significa mais que a parte física. É a realidade da existência, a pessoa concreta. É a totalidade da pessoa, não é só o físico. O cristão deu a toda a sua vida a Cristo, física, mental, emocional e espiritual. Por isso, sua mente deve ser transformada. Transformai-vos é metamorfoste, de onde vem metamorfose, que é passar para o outro estágio. É a largata que se transforma em borboleta. Eis o ponto de partida. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. A ética segue a fé. O que cremos rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. O autor aqui, ele já começa, vamos dizer assim, em fundo, né? Ele já pega pesado, ele já está dizendo as características de um verdadeiro cristão. No momento da nossa conversão, a nossa mudança, ela totalmente não é por coisas homeopáticas. A gente tem que ser transformado de uma forma total para o Senhor, para que o próprio Deus possa agir sobre nossas vidas. As coisas que nós praticávamos no mundo, ao receber o convite de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, há uma mudança total. E, por que não dizer, radical. Nós precisamos compreender que não é uma situação de achismo, não. É a palavra que diz. Realmente é mudança de pensamento mesmo, é mudança de hábito. Tudo aquilo de errado que eu fazia, né? O Espírito Santo agora me toma de uma forma que eu começo a fazer coisas somente que agradam o coração do Senhor. E, consequentemente, se eu agrado a Deus, eu vou agradar o meu próximo. Porque tudo que Deus faz é bom. E se é bom para Ele, é bom também para a pessoa que está muito perto da gente. Então, continuarmos com as práticas do mundo e vivermos dessa maneira dentro da igreja é basicamente como você fosse um amigo da igreja. Você frequenta a igreja, você vai à igreja, você pode até participar de partes litúrgicas da igreja. Mas você não tem comunhão com Cristo. Você não tem aquela comunhão, né? Você, literalmente, como se assim, eu estou envolvido com Deus. Eu sou dele. Como Paulo disse, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Toda mudança, entendeu, proposta pelo Evangelho, parte do princípio da minha entrega total. Se a minha entrega é simplesmente superficial também vai ser a minha maneira de se conduzir dentro dela. E automaticamente, né, a parte espiritual, todas essas coisas aí, como o autor diz assim, o que eu creio afeta no que eu vou ser. Então é por isso que a gente fica vendo pessoas que falam assim, poxa, você é crente, toma até um susto, mediante as coisas assim anormais, né, que essas pessoas acabam fazendo, mas se rotulam como pessoas do Senhor. E isso aí tem trazido transtornos, né? E por que não dizer, tem deixado o Evangelho de uma forma muito comum. E por que não dizer banal. Pessoas não têm uma vida regrada a Deus e, por consequência delas, todo o Evangelho, muitas das vezes, é depreciado. As pessoas hoje não olham mais os crentes como olhavam antigamente. Por quê? Porque essa confusão que está existindo entre ser amigo da igreja, estar na igreja, ser de Jesus, as pessoas estão, vamos dizer assim, fazendo uma confusão sobre isso. Mas o autor e a própria palavra de Deus, ela é bem clara. Ou você se entrega totalmente a Deus, ou Deus não está com você. Felizmente, né, se você está numa situação dessa, faça uma reflexão e comece a notar, se você tem mais, vamos dizer assim, mais comunhão com o mundo do que com a sua igreja, ou seja, com o Evangelho, algo de errado está acontecendo. Espero que se você que está nos ouvindo, infelizmente, passa por essa situação, que você faça uma reflexão
e volte novamente aos caminhos do Senhor. Entregue totalmente a sua vida a Ele, para que você possa fazer do Evangelho a sua morada, a sua vida. Vamos lá para o ponto 2. Como o Novo Testamento vê o mundo. Precisamos recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam. A igreja contemporânea é mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume das entradas, o nível social dos membros. O critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe ao mundo. Como o Novo Testamento vê o mundo. Não o cosmos ou as pessoas que Deus amou, mas todo mundo como um sistema de valores corrompidos. Não é de um olhar positivo. Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. No longo do texto de Efésios, há uma descrição do mundo, que é como não devemos ser. Por isso, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo nem ceder a seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é perigosa. Não devemos ser beligerantes nem nos julgarmos superiores, mas desde o convite divino ao Pai da fé, o chamado e anda em minha presença e ser perfeito, isso não é legalismo, nem fundamentalismo. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. Isto é santidade. O padrão de vida para uma igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opinião ou em planos de marqueteiros eclesiásticos. Ela deve ser santa e não bajuladora, nem bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Eu me deparo muito, com algumas manchetes de jornais, em virtude de algumas situações, como algumas igrejas, principalmente essas de grande porte, elas têm feito surgir comentários, e às vezes a gente para analisar e ver como é que isso tudo muda sistematicamente, vamos dizer assim, o avanço do Evangelho. Crescimento da igreja em virtude do número de pessoas, simplesmente porque se prega algo que realmente está de encontro àquilo que o coração das pessoas hoje estão necessitando, que é busca de milagres, prosperidade. Nada contra isso, até porque o Senhor fala, a Bíblia fala sobre isso, mas não de uma forma como é aplicada hoje. As pessoas hoje têm procurado deslumbrar a igreja, mediante o local onde ela está, por exemplo, inserida. É muito legal hoje você encontrar igrejas, em locais onde eram cinemas, casas de shows, por exemplo, em arenas. Isso aí tem trazido, assim, vamos dizer assim, um certo regozijo no coração das pessoas. Eu sou lá daquela igreja, eu sou lá. E às vezes você está lá meramente para cumprir um ritual, mas você não exerce aquela função de que um verdadeiro adorador deveria fazer. Você vai naquele local como se fosse um clube, onde você transforma o seu dízimo em uma mensalidade, como se você fosse contribuinte. Já que eu contribuo, eu faço parte. Isso tem trazido tristeza no coração de Deus, porque as pessoas dizem que estão levando o nome de Deus, a todos os locais, mas de que forma está sendo levado? Como que nós, hoje, como igreja inserida em determinado local, qual é a relevância que nós temos perante aquelas pessoas? Já parou para perguntar para as pessoas que estão à volta o que a sua igreja reproduz na vida dessas pessoas? O que ela traz de esperança? Olha, talvez a gente fique surpreso se a gente perguntar para as pessoas que estão perto da nossa igreja para saber o que elas acham da igreja que nós estamos congregando. E quando eu digo isso é porque não é o barulho da música, não é o som da oração, não.
é o que ela produz, o que as pessoas sentem. Será que você, ao passar ali, você demonstra alguma coisa, algum olhar mais, vamos dizer assim, que atrai as pessoas, né? O seu sorriso ao sair dos cultos? Então isso denota uma igreja, por exemplo, que tem representatividade no local. E não simplesmente uma igreja que está ali para cumprir, vamos dizer assim, um cronograma, né? Com várias tabuletas de cultos disso, culto daquilo, culto disso, culto daquilo, né? E infelizmente a palavra do Senhor não está sendo pregada. Não existe comunhão. As pessoas muito mal se conhecem. Entram e saem, praticam aquele, vamos dizer assim, aquele ritual litúrgico, vão embora para suas casas e não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de depois, aquele toque. Apesar que hoje, no momento, a gente não está nem podendo fazer isso. Mas uma hora isso vai acabar e a gente vai ter que voltar a fazer novamente. Como é que a sua igreja é? Você é daquele que chega lá, né? Você louva, você ora e depois você vai embora. Como é que é a tua relação com Deus lá dentro? Você está indo lá porque tem ceia do Senhor hoje? Ah, eu vou lá porque hoje é o dia que eu vou dar meus dízimos. Mas e as outras vezes? Você vai por causa de quê? O Senhor da igreja espera que nós estejamos lá por causa dele. E às vezes você chega lá porque a sua igreja é muito bonita. Eu louvo a Deus pelas igrejas bonitas que existem. Nada contra. Mas isso aí às vezes tem trazido uma falta de adoração em detrimento à adoração propriamente dita pelo templo. E não a adoração a Deus. Isso tem mudado muito a visão do Evangelho perante o mundo. Por isso o autor diz aqui que tem pessoas que, por exemplo, igrejas que estão sendo amigas do mundo. Ou seja, dando margem para que as coisas do mundo adentrem ao espaço. Isso não é legal, porque o Evangelho é muito simples. Jesus, quando pegou e morreu na cruz do Calvário, quando ele disse que está consumado, ele falou assim, a partir de hoje não existe mais sacrifício. Eu sou o sacrifício, né? E até aqueles processos rituais que se tinham de oferendas, não tem mais, acabou. Você agora tem livre acesso com o Pai, né? A adoração, e o próprio Jesus vai dizer que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas as igrejas hoje, infelizmente, não estão cumprindo o seu papel. Ou seja, não estão aplicando a palavra de Deus. O estudo praticamente nem existe. As pessoas vão lá só apenas para buscar alguma coisa, mas não vão deixar nada. Ou seja, a sua vida. E isso tem trazido transtorno. E as pessoas não estão compreendendo de que o Cristo da igreja não é pregado mais. Fala-se muito em bênçãos, né, em milagres. E eu torno a repetir, eu acho isso maravilhoso. Mas não é bem assim que a palavra nos revela essas coisas. Não é toda hora que o Senhor vai realizar algo simplesmente porque eu desejo. Ele faz conforme a sua vontade. Não é uma troca, não é um sentimento de eu dei e eu automaticamente eu quero... Não, não é isso. Mas infelizmente é isso que está sendo aplicado. Traga alguma coisa para que você leve outra. Faça isso para você receber isso. Basta apenas você entregar o seu coração ao Senhor. Se as igrejas compreendessem de que esse é o verdadeiro papel de divulgar o Evangelho, de revelar a Jesus a todo instante, seja com as pessoas que nos visitam, mas principalmente com os membros dela, porque nós somos testemunhas do Senhor. E que testemunhas são essas que, quando a gente sai dali, fica todo mundo transformado? Precisamos ter uma renovação realmente das igrejas, porque isso está mudando demais. E eu dou graças ao meu Deus, né? Porque a nossa igreja não é assim. Né? Nós fazemos muita ênfase ao estudo da palavra. O pastor cobra diretamente nos púlpitos, né? Todos os departamentos, todas as organizações, todo mundo está envolvido no estudo, porque o estudo faz bem. Você cresce espiritualmente, quanto mais você aprende de Cristo, mais Cristo está em você. E automaticamente mais você vai divulgar a Ele. Mas as igrejas, infelizmente, que não fazem isso, as pessoas praticamente chegam lá vazias e saem muito mais.
não tem nada para oferecer a outras pessoas. Agora, quando você sai, né, revigorado, cheio do Espírito Santo, né, seja através da adoração, mas principalmente através do estudo, você tem algo para levar no coração das pessoas que estão carentes, precisando urgentemente escutar a voz do Senhor. Por isso, entenda, o papel da igreja não é simplesmente de trazer as pessoas para aquele espaço para adorar a Deus. Não. A gente precisa aprender do Senhor, né? A gente precisa compreender como é que essas coisas acontecem, quem é esse Jesus, quem é Deus, o Espírito Santo, para que a gente tenha a compreensão de todas essas coisas e possamos divulgá-la de uma forma exata e com certeza, com grande propriedade, edificarmos a nossa vida. Porque para isso que foi criado o Evangelho, para que mudássemos a nossa vida plena e totalmente. Vamos lá para o ponto 3. A santidade é moral, não litúrgica. No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por ritos. No Evangelho, é moral. Ser santo não é adotar postura no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de eres e sois. Elas mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora. Entre algumas passagens, eres, que mostram o nosso passado e como não mais devemos ser, estão em Romanos, Coríntios, Efésios e Colossenses. Veja-se ainda em Pedro, 1 Pedro. Entre as passagens sois, estão em Romanos, Coríntios, Efésios e Tessalonicenses. O exame dessas passagens mostra que a conversão é um divisor de água na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final, de inferno para céu. Mudou sua imagem aqui na terra, seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com o adultério, o roubo, o homossexualismo, a violência, porque a mídia despesa essas coisas em nossa casa e nos anestesia. Mas elas são pecado. Mesmo que as leis humanas as autorizem e punam quem as combata, elas são pecado. A Bíblia diz que são pecado. A santidade é moral e não gestual, como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. A nossa conversão, ou o processo da conversão, ela inspira algumas coisas em nós de que as pessoas que nos conhecem, ao nos avistar depois, né, vamos dizer, literalmente, da conversão, todo mundo nota uma diferença. Se as pessoas não notarem nada de diferente em você, é porque você não passou ainda pelos processos, ou melhor dizendo, essa sua conversão foi simplesmente um levantar de mãos. Não foi aquilo que brotou no seu coração. Porque quando a gente aceita de fato ao Senhor, a nossa mudança é totalmente. O nosso comportamento ele muda de uma forma radical. Eu não posso mais viver com as coisas que vivia no mundo. Porque todo mundo sabe perfeitamente aquilo, você sabe o que você fazia, né, lá fora. Automaticamente, quando você está em Cristo, ou seja, quando você faz parte de uma igreja, você está em comunhão com Deus e com a igreja, esses hábitos seus têm que ser totalmente mudados. A nossa vida começa a ter um significado aonde eu começo a ver que eu preciso fazer as coisas, né? E notem bem, não porque eu estou na igreja. Porque quando você pensa dessa forma, você se torna santo dentro daquelas 4 linhas. Ou seja, quando você está no templo, eu costumo dizer isso muito lá na minha turma. Lá na igreja, ou na sua igreja, todo mundo é santo. O grande problema é quando a gente chega em casa, ou quando a gente está no trabalho, ou quando a gente vai para a escola. Por quê? Porque lá a gente, na verdade, tem que expressar verdadeiramente a mudança que Cristo fez em nós. Se nós, nesses locais, não conseguimos fazer, é porque a conversão não houve. Ser santo na igreja, eu diria que é até fácil, porque está todo mundo dentro do mesmo plano. E mesmo assim a gente nota que algumas coisas adversas acontecem. Agora, no momento da conversão, eu tenho que entender que
Eu paro de fazer as coisas erradas não por uma obrigação. Não porque a igreja, porque o pastor. Não, não é isso não. É porque Cristo está em você. E quando Cristo está em você, todas as coisas velhas se passam. Eis que tudo vai se formar novo. E o novo é da melhor com qualidade. Você não deixa de fazer as coisas erradas simplesmente porque está escrito que não pode fazer. Não, você faz aquilo naturalmente. É mais ou menos assim. A nossa adoração, quando você está na igreja, você está lá adorando o Senhor, né? E nada contra a expressão de levantar as mãos, glória a Deus, aleluia. Isso aí é uma forma de você adorar e cada um adora da maneira que quiser. Alguns choram, alguns sorriem, outros levantam. Mas se isso for feito apenas para que você mostre às pessoas que você está adorando ao Senhor, você comete um pecado. E um pecado entre você e Deus. Porque perante os homens você está fazendo grande coisa, mas para Deus você está mentindo. A conversão, ela provoca em mim intimidade com Deus. E essa intimidade provoca isso em mim. De eu adorar a Ele em espírito e em verdade. É de eu ir para a igreja, entendeu? Não simplesmente no momento de que eu estou precisando, eu quero ficar leve, né? Tem esse argumento, quero ficar leve. Por que você... eu fiquei leve. Não, não é isso não. Você vai lá para adorar a Deus. Por mais que a gente goste do nosso pastor, e hoje, inclusive, é dia do pastor, né? Pastor. Então, a gente gosta do pastor, mas se você for lá para ver o pastor e não adorar a Deus, você vai me desculpar, mas você está errado. Porque eu gosto muito do líder da minha organização. Amém por isso, você tem que gostar mesmo. Tem que estar em sintonia. Mas se você for lá porque ele está lá, infelizmente você está fazendo um papel errado. Você poderia ter ido para outro local. Quando vamos à igreja, nós vamos lá para adorar o Senhor. Eu estou escalado para fazer uma determinada coisa. Eu vou para a igreja hoje para fazer isso. Não, você não vai lá para fazer isso. Você também vai. Porque o primeiro passo, você vai lá para adorar o Senhor. É isso que, muitas das vezes, quando eu estou com coisas trazidas do mundo, eu não consigo fazer com que na igreja eu reflita essa adoração ao Senhor. Eu chego na igreja, eu vou querer ficar vendo celular, né? É um entra e sai, não paro em determinado local, conversa com todo mundo, porque a minha sintonia está em outro local, pensamento totalmente fora. Como o autor falou, não é você querer dar cima de santo, não é isso não, mas é ser santo. É mudança. O Senhor disse, entendeu? Deus falou assim, eu sou santo, eu quero que vocês também sejam, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E é nesse momento que a gente revela com grandiosidade o grande Deus que habita em nós. Quando Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez, ele não falou brincando. O grande problema que a gente não realiza é porque falta em nós essa sintonia. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem o cheiro dele. Mais a gente traz a presença dele. Quanto mais distante eu estou de Deus, e muito embora eu vou ser bem franco com você, quantas pessoas estão na igreja, todas as celebrações, mas estão mais distantes daquela pessoa que às vezes vai 2, 3 vezes por uma questão de trabalho, uma questão de doença, mas que ao chegar lá se entrega ao Senhor totalmente. E muitas vezes você vai praticamente todas as celebrações e chega lá você não está em sintonia com Deus. Você observa a roupa do teu irmão, você observa se a tinta está bonita, você observa se o som está alto, você observa se o pastor pregou da maneira que você queria, se o irmão da portaria te apertou sua mão. Coisas do mundo. Quando você serve o Senhor, quando você segue a Ele, essas coisas mudam. Tudo isso é ignorado, ainda que possam existir. Por isso que quando a gente vai para lá, não fica olhando as colunas, olha, né? A grandiosidade vamos dizer assim, da comunhão que existe naquele local. A glória do Senhor, quando se enche, né? Ou seja, na hora que nós estamos louvando, quando nós estamos adorando a Deus com toda a intensidade, escutando a sua palavra, aí sim, a gente consegue compreender, né? Deus falar com a gente tem a certeza de que na nossa oração Deus escuta a gente.
Você entende quando fala assim, que quando você não está em comunhão, que a tua oração não consegue passar do teto? É mais ou menos isso. E essa comunhão não é simplesmente de marido para mulher, não, é total. Se você não tem essa comunhão com Deus, como é que você quer, por exemplo, que Deus discute você, se você não consegue nem visualizar, né, o agir de Deus, né, e não vou dizer sobrenatural, o agir de Deus ali normal, através da adoração dos irmãos. Por isso estar na igreja, né, é sair do mundo. Esquece aquelas coisas todas que estão lá, deixa aquilo tudo para trás. Aquilo não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Paulo vai dizer isso. Mas se aquelas coisas continuarem ainda tendo poder sobre você, reflita. Reflita. Dar um passo atrás não é feio. O feio é você continuar prosseguindo, mas da maneira errada como você está fazendo. Então, que a gente possa, em sintonia, buscar isso. Eu não estou conseguindo. Busca ajuda. Procura o teu líder, o teu pastor, um irmão que você tenha assim, muita intimidade. Converse. Vamos ver o que está acontecendo. Porque a sintonia de um com o outro, de um membro com o outro, isso traz regozijo. E a gente aprende muito, porque todo mundo chega lá e ninguém sabe praticamente nada. A gente vai aprendendo um com o outro. É a palavra, a leitura da palavra, é buscar o Senhor através da oração, mostrar a sua vida. Isso tudo vai fazer com que você tenha sintonia perfeita com Deus. E quando você for para a igreja, a tua adoração vai chegar aos céus de uma forma que Deus vai olhar de lá e falar: caramba, olha fulano ali, que coisa linda. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas eu vou chegar na igreja com o coração, e ainda que você saia com o teu coração doído de casa. Mas quando você adentrar a porta do templo da tua igreja, você esqueça aquilo tudo para lá e entregue nas mãos do Senhor. E adore a Ele em espírito e verdade, você vai ver como é que essas coisas mudam. É como o nosso pastor costuma dizer, né? Descansa nele. Descansa nele nesse instante, porque você vai ver o quanto o Espírito Santo de Deus vai te tratar. E é assim que a gente vai vivendo. Parece difícil? Não é difícil. É só uma questão de você ter compreensão. A gente entendimento. O que a palavra de Deus diz? Que a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Se não conhecermos a palavra, se não nos dedicarmos a ela, não meditarmos nela, nós vamos ficar atrelados a coisas do mundo. E quando as tempestades vierem, as adversidades, nós vamos estar o quê? Enclausulados, presos nela. Por quê? Porque a palavra não conseguiu me libertar, porque eu não dei chance de que a palavra viesse sobre a minha vida. Vou para a igreja simplesmente para cumprir um ritual. Vou para lá para ver o que vai acontecer. E acabo não fazendo o meu papel, né, de verdadeiro adorador. Vamos lá para o ponto 4. A santidade é relacional, não mística. Na Idade Média, havia os santos no puleiro. Eram pessoas que subiam a uma plataforma sobre um alto poste e ali ficavam anos a fio. Alguns, quando retirados, tinham os membros inferiores atrofiados, isolavam-se do mundo, viviam de comida que lhes davam e ficavam relento. Eram inúteis à sociedade. Santos no puleiro, não ajudam o mundo em nada. Vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada, em que cada um busca seu interesse, um mundo mesquinho. A igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Deus faz que o solitário vive em família, está lá em Salmos 102:6. E isso acontece na igreja. Somos postos como família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja nos agrupamos com pessoas para exercitarmos a fé. Aprendemos um com os outros, aperfeiçoamos uns aos outros e recebemos forças para vivermos no mundo. Vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristãos. A vida cristã não é vida no puleiro, mas bondade nas relações. O amor cristão não busca seus próprios interesses. Volta-se para o outro. A igreja de Jerusalém e Barnabé nos mostraram isso. Está lá em Atos.
Os crentes devem ter vida entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios. Muita gente levanta um puleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados, nem com a obra do reino em geral. Esta santidade mística é desvirtuada. Santidade é relacional, não intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e meu próximo. Isto é igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão, prova da nossa fé, se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Nesse ponto 4, e na verdade é o último ponto dessa nossa lição, cara, aqui na verdade é o resumo de tudo aquilo que a gente aprende dentro da igreja, né? Seja no estudo, seja na adoração. O autor está bem claro aqui, principalmente aquele momento de comunhão, quando você acaba o culto ali. A gente sabe que existem pessoas que têm aquele seu, vamos dizer assim, aquele seu mundinho, né? Pessoas estão acostumadas a sentar num cantinho, e nada contra isso. Mas o grande problema é quando você senta naquele canto e você, na verdade, não quer ser, vamos dizer assim, importunado por ninguém. Você não quer que ninguém nem sente do seu lado, que é para você não sair, né? Vamos dizer assim, da presença do Senhor. Só que o autor está deixando bem claro aqui. Isso, muitas das vezes, pode se tornar um puleiro espiritual. Ora, a comunhão, ela detona para a gente, vamos dizer, essa liberdade, não só de adoração, mas de relacionamento. Porque os irmãos precisam ter essa comunhão para que a gente possa, na verdade, em alegria, mostrarmos o que aprendemos na igreja no mundo ali fora. O papel também da igreja, além de toda, vamos dizer assim, a adoração ao Senhor, nós vamos ver isso, né, quando Jesus vai dizer, vou repetir novamente, ide por todo mundo pregar o evangelho e ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. E entre uma das coisas que Jesus ensinou e deixou bem claro sobre isso, o trabalho social. Se eu não tenho comunhão na igreja, como é que eu vou ter comunhão onde eu moro, no local onde eu estou inserido, no meu trabalho? Será que a gente não vê pessoas, por exemplo, que estão necessitando de um ombro amigo, de um apoio, né, de uma ajuda? Nossa igreja, nós estamos se mobilizando aí, o pastor ficou muito grato, e na verdade toda a minha membresia ficou muito radiante. O pastor chegou e falou, gente, calma, espera um pouco, pode guardar um pouco esse alimento, porque, irmãos, graças a Deus, quando o pastor pediu esses alimentos, nós abarrotamos nós abençoamos muitas vidas, irmãos, e com bastante alimento. E nós temos um bocado lá ainda. Se houver necessidade, a gente vai novamente voltar a assistir. E eu tenho certeza que no momento que acabar, e o pastor novamente convocar a igreja, a gente vai encher o nosso celeiro. Porque o que acontece? A comunhão que existe em nós reflete a isso. A gente se anima, a gente se alegra. A gente está vendo a necessidade de que muitas pessoas estão passando em virtude do problema que está ocorrendo com essa situação daí da pandemia. Quantas famílias perderam a sua renda? Quantos irmãos, inclusive, tiveram, por exemplo, a sua vida financeira acabada? É o momento da igreja em fazer isso. A comunhão com Deus, ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu estou cheio dele, eu me reflito nisso aí. Eu começo nesse instante agora a fazer com que o que eu aprendi, eu ponha em prática. Eu não fico parado ali esperando as coisas acontecerem. Não, é meu mundo. Não, é isso não. O reino de Deus, ele é expandido ao ponto de que você sai da sua zona de conforto, na sua casa, seja onde for. Você agora começa a adentrar em espaços que você nunca achava que poderia
adentrar. Já parou para olhar na sua redondeza quantas pessoas estão necessitadas nessa hora? Você não tem nenhum vizinho seu que está precisando. Já parou para pensar nisso? Irmãos, é triste falar, mas se você não tem esse tipo de coisa no coração, você vai me desculpar, mas eu não tenho nenhum medo de dizer, não cometer nenhuma heresia, mas o Espírito Santo não está habitando em você. Porque diz que o Espírito Santo, ele geme, ele se espreme, ele nos constrange. A gente não pode mais ficar nessa situação de achar que o mundo, não, porque está escrito, o mundo vai acabar. Não, nós começamos o texto aqui, não se conformeis com esse mundo. Ainda que a palavra diz que muitas coisas vão acontecer, mas nós vamos precisar exercer isso aí. Até a vinda do Senhor, ou então até baixar a sepultura, nós temos que fazer o nosso papel. A igreja, ela é muito maior do que a gente pensa. Irmãos, os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo. Olha só, os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo, mas Deus falou, não, são eles que vão fazer. Olha que honra, nós representamos o próprio Deus aqui na terra. Maná caiu, há muito tempo atrás. Agora o que cai, sabe o que é? É a gente pegar e comprar lá o mantimento e ajudar essas pessoas. Se a igreja não tiver comunhão, a gente não consegue fazer com que essa comunhão também saia dessas 4 linhas. A gente precisa entender que a gente tem que estar na igreja para adorar o Senhor, ter comunhão com os irmãos. Mas o nosso papel de estarmos aí fora, para abençoar essas vidas, se não fizermos isso, a palavra de Deus é bem clara. Ama a teu Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro e grande mandamento, mas ele diz que o segundo é tão igual a ele. E se nós não fizermos os dois, praticamente não fizemos nenhum. Ama teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? Muita gente entende que o próximo é aquele que está dentro da minha casa, é aquele que é do meu sangue. O próximo é aquele que aonde você estiver passando, estiver próximo de você e estiver necessitado. Eu tomei conhecimento. Se você tiver condições, se você puder fazer, eu sei que esse momento não dá para a gente fazer tantas coisas, mas tem sempre alguém que consegue chegar, né, nesse espaçozinho aí. Como conseguiu? Como nós conseguimos chegar na casa de algumas pessoas. Então, nesse momento, façamos uma reflexão. Nós não estamos em uma igreja simplesmente para estarmos arrolados como membros daquela congregação. Nosso papel é muito maior. Deus conta com a gente. Não se preocupe que se os milagres acontecerem, é Deus que vai fazer. O impossível é com Ele. Não se preocupa com isso. Agora, a possibilidade é conosco. E é nessa possibilidade que Deus conta com a gente. Então, adora a Deus. Não saia da sua casa para ir para a sua igreja, para você chegar lá e simplesmente cumprir um rito. Não. Adore o Senhor. Tenha comunhão com seus irmãos. Viva em unidade, porque isso traz alegria ao coração de Deus. E as pessoas que adentram aquele espaço, irmãos, é o Espírito Santo que convence, eu sei, mas a alegria do local motiva e cativa muito o coração. Tem pessoas que não aceitaram a Cristo, a pregação daquelas mesmo que o pastor, como o pessoal vai dizer, o pregador estava no azeite, né? O Espírito Santo, mas a frieza, né? Aquelas caras feias dentro do culto não deixava com que as pessoas, né, vamos dizer assim, fizessem parte daquela motivação. Aí essas pessoas, infelizmente, não se encontraram com Cristo aquele dia, mas quando a igreja dinâmica, aberta, né, que a gente tem comunhão com todo mundo, a gente gosta de receber pessoas, o Espírito Santo nos motiva. E mesmo depois, ao sairmos de lá, a gente continua pregando esse evangelho. A gente continua sendo testemunha. A gente continua falando desse Deus maravilhoso. E a gente vai na casa das pessoas que estão necessitadas. Que a nossa igreja continue fazendo esse papel ali na Vila Emil, nessa localidade. Que a gente continue sendo essa igreja vibrante. Essa igreja que aprende do Senhor, essa igreja que adora, essa igreja que é evangelística, essa igreja
que tanto faz pelo necessitado, que a gente continue fazendo isso ainda com muito mais amor. Estamos voltando. Há uns dias nós estaremos de volta. E queremos novamente trazer essa comunhão agora, física, né? Porque espiritual nós fizemos na nossa casa. Nós vamos fazer isso, claro, com muito cuidado, com todos os preceitos ali, mas vamos fazer novamente o que nós já fazemos antes. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua paz, que o Senhor nos enriqueça cada vez mais e nos encha do seu Espírito Santo, e que a gente possa, através daquilo que a gente tem no coração, a gente possa alegrar o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um domingo de paz. Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus e Pai, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome. E te pedimos, Paizinho, reina, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Abençoe, Senhor Deus, a Igreja Batista em Beremil. Que possamos ser uma igreja relevante nesse local, Senhor Deus, para o dia de hoje. E que o Seu Espírito Santo esteja nos capacitando, Senhor, nos orientando, para que possamos fazer o Teu ídolo, Senhor Deus, com toda exatidão. Que a compreensão da Tua palavra, Senhor Deus, seja marcada nas nossas vidas. Para que possamos levar o Teu Evangelho, Senhor Deus, com autoridade, Senhor Deus, mas com firmeza no coração daquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Abençoe, Senhor Deus, o nosso pastor. Dá força a ele, Senhor Deus, dá visão para que ele possa, Senhor Deus, continuar convocando a igreja, Senhor Deus, para fazermos aquilo, Senhor Deus, que o Senhor deseja em nossos corações. Nos dá, Senhor Deus, um dia de paz, um dia cheio do Teu amor e da Tua graça. Te oramos assim, agradecido, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia de paz. E até logo, daqui a pouco, o culto, e até uma próxima vez. Amém, irmãos? Deus abençoe. Estamos com saudade, hein?